da plataforma Conviva Educação, manual sobre biossegurança para a reabertura de escolas no contexto da Covid-19. Estou aqui com o Hermano Castro, médico pneumologista e diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, instituição vinculada à Fiocruz. Bem-vindo, Hermano. O parágrafo. Condições admissíveis para a realização de práticas pedagógicas de forma presencial só poderão se dar mediante redução sustentada do número de casos novos da Covid-19, indicando, portanto, a redução da transmissão comunitária da doença. Quando estivermos diante desse cenário, os planos de proteção e redução de riscos da Covid-19, com ênfase na biossegurança e vigilância em saúde, já deverão estar em andamento. Você só pode retornar às atividades quando a pandemia estiver sob controle. É isso que está sendo dito aí. Enquanto essa pandemia não estiver sob controle, você não tem a menor possibilidade de reabertura de escolas e nem porque você precisa planejar esse retorno. Esse retorno não pode ser de qualquer maneira, tem que ser todo planejado, territorializado, focado em determinadas questões locais e loco-regionais de cada região, de cada município, de cada território, respeitando as especificidades, né, dessas regiões de monitoramento, aquele caso que é assintomático e é o que ocorre com as crianças e os adolescentes. Eles acabam sendo transmissores, porque eles acabam não tendo muitos sintomas, ou às vezes nenhum, mas eles, em determinados momentos, podem transmitir. E aí a gente precisa conhecer o padrão daquela cidade. Primeiro, eu acho que a gente tem cometido um erro fundamental, que é abrir determinadas atividades antes das escolas. A escola, ela é uma atividade essencial, então ela precisaria ter sido respeitada. Então a gente abre shopping center, abre praias, abre mercados que não precisariam abrir, que não são essenciais, atividade para esse retorno. É claro que as crianças precisam retornar às atividades escolares, os jovens precisam retornar às atividades escolares, é fundamental, mas retornar com segurança, para não aumentar o número de casos de morte, nem nas suas famílias, nem na criança, no adolescente, mesmo que tenha uma baixa gravidade, e nem nos professores e trabalhadores da educação. Quer dizer, essa integração é fundamental, né? Eu diria assim, esse respeito coletivo na própria gestão entre a secretaria e as escolas, e também tem uma outra questão que é a interinstitucionalidade, ou seja, orientadas pelas secretarias, pelos coordenadores locais, pela direção, para que, no caso de ter um evento ou algum caso que surja naquele momento dentro da escola, ou mesmo um aluno em casa em que os pais comuniquem à escola que a criança está com febre ou está com a própria Covid, como a escola vai trabalhar isso em relação à saúde. Do setor de epidemiologia mostrou exatamente isso. Nós temos hoje 9 milhões de idosos no Brasil inteiro, 9 milhões de idosos no Brasil inteiro, e pessoas com comorbidade que moram com pessoas de 3 a 17 anos. Isso é dado do IBGE. E se essas pessoas de 3 a 17 anos se contaminarem e se elas trouxerem o vírus para dentro de casa, nós vamos ter um padrão de mortalidade muito maior. A ciência ela não é uma coisa exata. Ela, a partir dos dados, ela analisa, ela investiga e ela projeta coisas. E é importante isso. Ela avisa. Pode estar totalmente certo, tem muita incerteza, mas algumas coisas são certas. Quando a gente dizia, a ciência diz, não tem tratamento e não tem vacina, a única forma de você prevenir é o distanciamento social, isso nós não cumprimos. É o que a ciência estava dizendo. Então, a ciência está dizendo, se tiver contaminação, se não tiver o distanciamento, tem uma taxa de reprodução do vírus, tem uma passagem em tal velocidade, você vai ter um número tanto de doentes e vai ter um número tanto de mortes, porque a gente já sabe, de cada 100 pessoas, 80% são pouco sintomáticas ou não tem nenhum sintoma, 20% vão ter mais sintomas e 1% morre. Para a organização da entrada dos estudantes e trabalhadores nas escolas, quando isso ocorrer? Olha, primeiro, esses procedimentos todos precisam estar muito bem elaborados nos planos, em conjunto com professores, pais de alunos, e, dependendo dos estudantes mais velhos,
também com os estudantes. É bom que cada plano seja organizado localmente. Por que a gente diz isso? Porque você tem uma diretriz geral do município, mas as escolas elas têm localização, elas têm território. Uma situação dessa, o que fazer? Então, assim, como é que eu organizo? Eu vou ter um período de planejamento, depois eu tenho um período, que isso está exatamente no manual, um período de aplicação daquilo, e nesse período de aplicação é fundamental, porque é o momento que você faz ajustes. Então, as questões de higienização, bebedouro não pode, bebedouro tem que estar em ambiente livre, as crianças têm que levar cada um o seu copinho, não pode usar o do outro. Então, uma série de orientações. As entradas, controle de temperatura, em alguns casos você pode fazer perguntas se teve algum problema, se não teve, se uma criança está com sintoma. Por exemplo, a criança pode não ter febre, botou lá o termômetro, não tem febre, mas ela tossiu. Entrou, você percebeu que ela tossiu, ou espirrou. Então, se a criança está espirrando, mesmo com a máscara, você percebe que ela espirra na máscara. Se espirrou na máscara, vai ter que tirar aquela máscara, porque ela está molhada, tem que tocar, alguém tem que ajudar. Ambientes ventilados, isso é fundamental. Ambientes ventilados, não pode ter salas fechadas, aulas em pátio. Isso onde, para você ter menos possibilidade de juntar. Inclusive, assim, não pode ter aglomeração na porta. A gente vê vídeos fazer isso. Então, essa abertura ela precisa ser muito bem trabalhada, discutida com os pais, com as crianças, nos vídeos, onde puder fazer. Não pode todo mundo, provavelmente vai ter que dividir turma, que não vai poder ter 30 crianças numa sala. É um rearranjo pedagógico que tem que ser feito nessas escolas. Tudo isso vai ter que estar sendo discutido nesse plano de abertura. E aí, essa aplicação levar 15, 20 dias para fazer os ajustes e o tempo todo monitorando. Aí a cidade tem que estar sob controle. Isso é fundamental. E estar com os indicadores de saúde muito bem arrumados para que permitam um retorno seguro, sem pôr em risco crianças, professores, adolescentes e principalmente os avós que vão estar em casa. Joia, muito bom. A gente ainda tinha algumas outras... Fica aqui na Fiocruz à disposição. Acho que o recado final é a esperança da vacina para todos nós. A Fiocruz está se empenhando muito, assim como outros institutos. É fundamental dizer que o Estado está aportando recursos exatamente para que a vacina vá para todos, para o Sistema Único de Saúde. Não é uma vacina para o setor privado, não é para ninguém pagar, exatamente o Estado precisa investir e a Fiocruz está se empenhando muito nisso, para que se a vacina der certo, se ela for efetiva, a gente já está na linha de produção para produzir 15, 30 milhões de vacinas e até o meio do ano 100 milhões. Mas isso tudo está dependendo dos resultados, e aí tem vários outros, tem a vacina chinesa, tem a vacina russa, tem a vacina americana, tem a vacina inglesa. A gente torce para que alguma delas seja realmente efetiva e eficaz e que venha nos proteger do coronavírus, desse SARS-CoV-2, desse vírus terrível que o planeta passou a conviver. Essa é a nossa esperança e a Fiocruz está empenhada nisso. Estamos aqui à disposição, enfim, para ajudar no que for possível no campo da saúde pública.